Olá, muito boa tarde. Sejam bem-vindos à delegação de Coimbra da ACAP. Deixem-me dizer-vos que é um desafio enorme para mim falar de novas solidariedades e ainda por cima tentar falar em 12 minutos. Não sou um especialista nesta área, não tenho investigação produzida nesta área e, portanto, vou tentar deixar algumas pistas de reflexão, de debate, sobre as perspectivas, sobre o modo como fomos encarando e encaramos hoje a deficiência, sobre os modelos de intervenção nesta área, sobretudo tendo por base os meus conhecimentos e a minha formação de psicólogo, mas também as minhas vivências e a minha experiência enquanto presidente da ACAP, enquanto atleta paralímpico de 20 anos e, sobretudo, também, e por que não, enquanto pessoa que tem uma deficiência visual. Como sabem, penso que não vos estarei a dar nenhuma novidade. Até aos anos 60, 70, predominou uma perspectiva que alguns autores chamam perspectiva protecionista ou assistencialista. Quer isto dizer que as políticas de proteção social na área da deficiência tinham por base a incapacidade da pessoa e resumiam-se a serviços de apoio a estas pessoas com deficiência, que o sistema as encarava como frágeis e, portanto, com uma necessidade enorme de proteção. Com a vinda para Portugal de muitos deficientes das Forças Armadas, oriundos das guerras coloniais, entramos numa outra perspectiva, e porque a sociedade felizmente vai evoluindo com a participação e com a construção de todos nós, entramos numa outra perspectiva, que é a perspectiva que os autores chamam perspectiva da integração. O que é que esta perspectiva defende? Diz-nos que, muito bem, as pessoas com deficiência têm o direito de estar na escola, têm o direito de ter o seu emprego, mas a responsabilidade do esforço dessa integração social cabe às pessoas com deficiência, ou sobretudo às pessoas com deficiência. Tendo por base estas duas perspectivas, quer a perspectiva da proteção ou protecionista, quer a perspectiva da integração, nós temos um modelo, que é o modelo médico de reabilitação. O que é que este modelo pressupõe? Pressupõe que a incapacidade da pessoa é resultado direto da sua deficiência. E quaisquer intervenções se confinam ao campo médico, sejam elas intervenções ao nível da prevenção, do tratamento ou mesmo da reabilitação. E, portanto, até aos anos 70, 80, em Portugal, o que é que nós temos em Portugal? Temos instituições de educação especial, centralizadas, temos unidades de emprego protegido, temos centros de reabilitação central. O apoio psicológico, o apoio social, que era dado a estas pessoas, e apenas a estas pessoas, portanto, sempre numa perspectiva individual, tinha, sobretudo, por base, ajudar a pessoa a aceitar a deficiência e a ajudar a pessoa a predispor-se para o processo de habilitação e de reabilitação. Como disse, central. Eram dadas às pessoas algumas ferramentas importantes, eram-lhes ensinadas atividades da vida diária, a orientação e mobilidade, o ensino do braille e, sobretudo, ficávamos por aqui. Mas, como disse, numa perspectiva muito central, sobretudo nos grandes centros urbanos. Este modelo médico tem graves lacunas e por isso é que hoje estamos no modelo social, já lá iremos, mas deixem-me dizer-vos, isto ainda aconteceu, ainda acontece há muito poucos anos, uma pessoa que está num centro de reabilitação em Lisboa, que vem da Ilha do Pico e que pura e simplesmente vai aprender a andar de bengala no metropolitano de Lisboa. E esta pessoa diz-me, mas para que é que eu preciso de aprender a andar de bengala no metropolitano de Lisboa se eu na Ilha do Pico preciso de andar de bengala em atalhos de terra? E, portanto, era um modelo que tinha por base esta centralidade. Nos anos 80 começamos, até também seguindo uma série de documentos e de orientações que nos foram chegando da Europa, entramos num outro modelo, que é o modelo da inclusão social. É um modelo que não se aplica apenas às pessoas com deficiência, mas sim a todos os grupos minoritários suscetíveis de exclusão. E o que é que este modelo da inclusão social nos diz? Diz-nos que é certo que as pessoas com deficiência têm todo o direito
de participar na sociedade, de estar integradas na sociedade, mas compete também à sociedade fazer um esforço para criar condições no sentido de uma plena igualdade de oportunidades. Bom, entramos, com base nesta perspectiva da inclusão social, num outro modelo de intervenção ou de reabilitação para as pessoas com deficiência, o modelo social. Um modelo que considera que a incapacidade não é inerente à pessoa com deficiência. A incapacidade resulta da interação da pessoa com os fatores do meio. Para além disso, começamos a não falar dos direitos das pessoas com deficiência, mas sim a dizer que as pessoas com deficiência devem e têm todos os direitos de cidadania, todos os direitos do ser humano. E em 2009, Portugal ratifica a Convenção Europeia dos Direitos das Pessoas com Deficiência e o protocolo opcional. Bom, a minha questão é a seguinte: o modelo atual é um modelo da sociedade inclusiva, falamos no exercício de direitos de cidadania, e a minha pergunta é: estarão as pessoas com deficiência preparadas para exercer os seus direitos de cidadania? Terá a sociedade já criado todas as condições para que as pessoas possam participar de pleno direito? Na minha opinião, não. E não é apenas na minha opinião, porque há uma série de investigações e dados estatísticos que nos demonstram que os níveis de escolaridade das pessoas com deficiência são relativamente mais baixos se comparados com os da população. As taxas de empregabilidade das pessoas com deficiência são significativamente inferiores às da restante população. O desemprego em pessoas com deficiência é 2,5 vezes superior ao da população geral. E mais, a taxa de pessoas que, estando desempregadas, desistem de procurar emprego, no caso das pessoas com deficiência, é também muito superior. Todos reconhecemos que a participação social, não temos nenhum deputado com deficiência, pelo menos na área de deficiência visual. A participação social, a participação cultural, a participação desportiva das pessoas com deficiência é ainda feita em níveis muito mais baixos se comparados com a população geral. Então, porquê que isto acontece? Se todos nós concordamos com o modelo da sociedade inclusiva, se todos nós, na teoria, concordamos com ele, porquê que isto acontece? Porquê que as pessoas com deficiência ainda hoje não conseguem participar na nossa sociedade com uma igualdade de oportunidades? Bom, no meu entender, por 3 motivos, sendo que um é o principal deles todos. Por um lado, por uma escassez de recursos. Podemos dizer que às vezes faltam recursos materiais. Embora muitas vezes isto seja utilizado como pretexto para não se avançar com medidas que muitas vezes apenas implicavam uma optimização dos recursos já existentes. Por outro lado, a formação de quadros, a formação de pessoas especializadas nesta área. Por exemplo, na área do ensino, quantos alunos cegos têm hoje ainda professores de ensino especial que não sabem braille e não dominam a orientação e mobilidade? Mas, sobretudo, porque foram muitos anos, foram muitos séculos a interiorizar um conjunto de valores, de crenças, de estereótipos muito negativistas acerca da deficiência. E nós podemos mudar paradigmas, podemos mudar modelos de intervenção, mas mudar mentalidades não é de um dia para o outro. Por isso, é muito, mas mesmo muito importante, fazermos um esforço, mas um esforço conjunto ao nível da reabilitação e da habilitação das pessoas com deficiência, mas um esforço também ao nível da construção social. Ao nível das pessoas com deficiência, no meu entender, os processos de habilitação e de reabilitação terão de passar por um acompanhamento, por um apoio social, que hoje já não pode ser restringido ao próprio, mas sim também à sua família, envolvendo todos os recursos da comunidade. Um apoio psicológico que, uma vez mais, não pode ser apenas ao próprio, mas também à sua família, mas também ao pequeno grupo que está próximo dessa pessoa. E um apoio psicológico que terá de ir muito para além
do ajudar a pessoa a passar as fases da negação, da rejeição, da aceitação da deficiência, da aceitação do seu próprio processo de habilitação ou de reabilitação, mas um apoio psicológico que estimule a autoconfiança, a autoestima, a autonomia, a iniciativa, o espírito empreendedor, a capacidade de resistir às frustrações, a capacidade de perceber que o esforço, que o trabalho não se consegue, que o sucesso não é imediato. Isto são aspectos importantíssimos que o apoio psicológico deve consagrar. E depois, o ensino de atividades de vida diária, da orientação e mobilidade, já não em instituições centrais, mas sim no contexto cotidiano das pessoas. O ensino de novas tecnologias, o ensino do braille, da informática, do acesso à internet, etc. Hoje há um conjunto de ferramentas que tornam bastante mais fácil às pessoas com deficiência terem acesso à informação. Mas tudo isto só se consegue com uma educação, quer formal, quer informal, de qualidade e com padrões de rigor e de exigência. Com uma formação profissional de qualidade e ajustada às necessidades do mercado de trabalho. Com um estímulo ao emprego, se necessário, de emprego parcialmente protegido. Com estímulo à participação social, à participação cultural e à participação desportiva. Numa lógica de optimização de recursos, quer de recursos pessoais, quer de recursos do país e da comunidade. Mas, sobretudo, aquilo que eu penso que tem que ser muito estimulado e muito desenvolvido é uma educação ativa para o exercício dos direitos de cidadania. Penso que esta é a pedra de toque e é por aqui que todos nós temos que trabalhar. Por último, deixem-me partilhar convosco alguns dos princípios e alguns dos valores que os atletas paralímpicos sempre se habituaram a interiorizar e que eu penso se aplicam muito bem às novas solidariedades. Estou a falar-vos da excelência, da qualidade, da perseverança, da vontade de fazermos melhor, de termos um sonho, de lutarmos por ele. Todos nós. Obrigado.